programa OAB em Debate, durante o ano de 2022, recebeu os presidentes de comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, para um bate-papo sobre as ações desenvolvidas pelas mais de 100 comissões da instituição. Assuntos que foram muito além dos interesses da advocacia. Durante cada edição do programa, temas como o direito da pessoa com autismo e saúde suplementar puderam esclarecer dúvidas recorrentes da população. A saúde suplementar hoje representa, como foi dito, 1/4 da população brasileira, cerca de 50 milhões de usuários, e nós podemos, para entender melhor a saúde suplementar, dividir a saúde em dois grandes grupos. O primeiro grupo, da saúde pública, que hoje é coordenado pelo Sistema Único de Saúde, por obrigação de uma determinação constitucional, através do artigo 196, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E um segundo grupo, também muito grande, que é a saúde suplementar, por um permissivo constitucional também, artigo 199, que organizou, digamos assim, empresas operadoras de planos de saúde para que realizassem um serviço suplementar ao serviço público. Então nós temos hoje, na legislação, uma organização deste grupo de operadoras a partir da Lei 9656 de 98. Antes disso, nós não tínhamos uma lei que organizasse esse setor. Então, antes da lei, a pactuação era livre entre operadora e usuário. Poderia se contratar os limites específicos de entendimento entre as partes. A partir da lei, não. Nós passamos a ter um regramento, nós passamos a ter também uma agência reguladora. Essa agência foi organizada no ano seguinte, através da Lei 9961 de 99, que estabeleceu critérios de organização e sistematização deste grupo de empresas que são as operadoras de plano de saúde. Então, hoje o Brasil pode dizer que é um país organizado no seu sistema de saúde suplementar. Doutor, entrando um pouquinho nessa questão de carência, por exemplo, porque a doença ela não avisa quando vai chegar, né? Pega desprevenido e muitas vezes, na ansiedade de resolver, você vai lá e contrata um plano de saúde. Como que funciona essa questão da carência, doutor? Bom, a carência é um tema sempre discutido, né? Nós temos hoje grupos de carência. Nós temos a carência, digamos assim, a curto prazo, aquela de 24 horas após a pessoa firmar o contrato de plano de saúde, se ela sofrer alguma intercorrência que caracterize urgência ou emergência, ela já pode ser atendida em decorrência dessa situação inesperada. Já em relação a exames, consultas, as carências são de 30 dias, 60 dias, 90 dias e para internação, 180 dias. Agora, se o contrato ele prevê, por exemplo, um serviço de obstetrícia para cobertura de parto, essa carência é de 300 dias. Então, se a pessoa contratou um plano de saúde já gestante, ela possivelmente não conseguirá fazer uso desse plano para o momento do parto, exceto se acontecer alguma intercorrência, né, como um parto prematuro, alguma coisa assim, mas isso tudo já está regulamentado, né. Muitas vezes a gente percebe o interesse do usuário de já entrar sem o cumprimento de carência. Isso acontece nos contratos coletivos, como, por exemplo, o funcionário que é admitido na empresa, essa empresa já tem um contrato com a operadora de plano de saúde, e nos primeiros 30 dias em que ele é admitido, se ele optar pelo plano de saúde, ele entra sem carência. Assim como eu posso mencionar aqui o caso da CACEMES, né, que nós falamos agora há pouco, se há um servidor público que tomou posse num concurso, nesses 30 primeiros dias que ele tomou posse, se ele optar pela CACEMES, ele também entra sem carência. São benefícios que hoje nós temos para esse tipo de contratação e que são importantes, né? Como você disse, a gente não sabe que hora que vai precisar. Exatamente. Mas agora nós vamos falar sobre as ações da comissão. Doutor, de que forma a comissão tem atuado para auxiliar a sociedade acerca dessas questões
da saúde suplementar? Bom, são poucas as seccionais que optaram pela criação de uma comissão de saúde suplementar, o que para nós é uma alegria, essa gestão ter confirmado esse interesse, porque a saúde suplementar, ela acaba envolvendo sempre alguém da nossa família, sempre alguém próximo, o advogado sempre é consultado acerca de alguma questão relacionada a plano de saúde, direito do consumidor, e a comissão tem esse propósito de difundir as informações relacionadas a esse segmento, difundir a legislação aplicada, as novidades que nós recebemos da agência. A comissão hoje ela tem um assento no Comitê de Saúde do Poder Judiciário, que é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui no Tribunal de Justiça ele é coordenado pelo desembargador Nélio Stabile. Juntamente com a OAB, nós temos o Ministério Público, Defensoria Pública, membros do NatJus, nós temos hospitais, representantes de usuários e pessoas com problemas crônicos. Nós temos também um papel de fiscalização, recebemos denúncias e a gente faz a apuração, verifica o que está acontecendo. E temos também buscado realizar alguns eventos, né? Então a comissão fez isso no ano passado e abordamos vários temas relevantes através de uma atuação aí da comissão. A pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência, né? Aí, já falando sobre a Lei Branispiana, que trouxe esse marco, então, assim, todos os direitos previstos para as pessoas com deficiência englobam a pessoa com autismo. E é um marco de direito, vou elencar aqui alguns dos principais. A gente tem direito à saúde, direito à educação, e quando a gente fala educação aqui, a gente está falando de um profissional de apoio quando houver a necessidade. A garantia de um tratamento multidisciplinar, medicamento, nutricionista, um tratamento precoce pelo SUS, ainda que na suspeita de um diagnóstico, ou seja, a pessoa com autismo, ainda que ela não tenha o quadro fechado, quando ela está em investigação, ela já tem o direito de ser devidamente estimulada diante da necessidade da estimulação precoce. A gente tem os benefícios como LOAS, também tem direito à redução de jornada para os pais, direito à isenção de imposto. Então, assim, tem muitos direitos, né, que muitas pessoas elas desconhecem. Então, assim, o direito ele é amplo e é importante a gente estar frisando sempre, passando para toda a sociedade. Doutora, a senhora acabou de falar que é considerado como uma deficiência, né? Uma deficiência que atinge a toda a família, porque não é rápido detectar que a criança, né, tem o autismo. Eu acho que é um processo, ele é gradativo. Às vezes, porque tem graus, né, doutora? Tem graus. Às vezes é um grau mais alto, que faz com que a família se desperte, fala, opa, tem alguma coisa errada com meu filho. Mas muitas vezes não, né? Então, é difícil você detectar o que está acontecendo. E você me falou também de uma coisa, isso ficou gravado na minha memória, de empatia, né? As pessoas precisam ter empatia pela outra, elas precisam olhar para o outro, principalmente nessas questões, né, doutora? Sim, com certeza. Porque, na verdade, falando aqui especificamente do autismo, o autismo ele não tem cara, né? E aí a gente se depara com situações de discriminação o tempo todo. Uma família que tem um filho com autismo, uma filha com autismo, às vezes está no mercado e precisa utilizar de uma fila, né, uma preferencial, porque aqui, como eu disse, um dos direitos é que a fila é prioridade, né, você ter, e aí ela passa por uma discriminação, porque está numa fila, porque o autismo não tem cara, entende? Então, às vezes, a gente precisa falar sobre esses direitos justamente porque as famílias precisam estar protegida, né? Então, assim, o nosso objetivo é levar a informação justamente para garantir esses direitos para essas pessoas, né? Porque falta empatia, o autismo está aí, o diagnóstico, graças
graças a Deus, é hoje cada dia mais precoce. Então, hoje, os médicos, desde os pediatras e neuropediatras, já estão preparados para diagnosticar uma criança aí de 1 a 2, 3 anos, fechar um diagnóstico, né, e já entrar com as terapias para poder desenvolver essa criança, né, para ela ter o melhor desenvolvimento para a sociedade, né? Então, assim, isso é muito importante, a questão da empatia. A senhora acabou de falar para a gente que geralmente essas crianças que têm o autismo são 2 direitos violados, saúde e educação. Entrando agora na educação, existe uma lei que traz a obrigatoriedade das escolas públicas e também privadas de ter um profissional ali para auxiliar esses professores em sala de aula. Doutora, fala um pouco para nós sobre esse direito. Sim, o profissional de apoio, né? O profissional de apoio, ele é devido, ele é obrigatório, desde comprovada a necessidade, certo? Então, tanto a escola pública, tanto a particular, deve fornecer esse profissional de apoio. E aí aqui é muito importante, porque a gente tem muitas violações, principalmente de escolas particulares, que às vezes, e muitas dúvidas das famílias com relação a escola particular, ela pode se recusar a fornecer um profissional de apoio, ela pode cobrar a mais, ou então até assim, meu filho tem autismo, a escola pode cobrar por ele ter essa deficiência, por ele ser autista? Não. E tem escola que cobra mais, tem escola que taxa mais pela pessoa necessitar desse profissional de apoio ou do material especializado. E isso não pode, isso tudo, a escola ela tem que fornecer esse profissional de apoio, ela tem que fornecer esse material sem cobrar nenhuma taxa. Então, são questões que as famílias têm que estar muito bem instruídas, porque é direito, qualquer taxa, qualquer cobrança, isso daí é crime, é abusivo, tem que denunciar, buscar os direitos também. O direito das sucessões, que trata sobre a partilha de bens entre os herdeiros, também foi destaque no programa. Conversamos com a vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB-MS, Kelly Baumgartner, que destacou os principais instrumentos sucessórios. O direito de família, não tem nada a ver com o direito sucessório. No direito de família, nós temos ali a parte mais de divórcio, guarda, alimentos, cuida das crianças, construção ali familiar. O direito sucessório, ele busca cuidar do patrimônio do seu ente após o falecimento. Então, nós temos, dentre o direito sucessório, nós temos o inventário, os arrolamentos, nós temos agora o planejamento sucessório, que está em alta, que é uma novidade, que nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o testamento, que era um planejamento sucessório, mas agora nós temos o holding familiar, nós temos uma leva de pessoas hoje que pensa em organizar o teu patrimônio para alguém suceder. O direito sucessório em si, ele cuida disso, do patrimônio após o falecimento e como que vai ser essa divisão, essa partilha de várias formas. Ou um inventário judicial, ou um arrolamento, um extrajudicial, ou um testamento. São essas ferramentas que nós temos de direito sucessório e que hoje em dia está sendo muito utilizada. Doutora, e assim, é um momento em que a gente não se planeja, né? A gente não se programa para isso. O direito está lá, ele existe para isso, como ele mesmo diz, né, sucessório, né, de sucessões, de suceder, mas é algo que a gente não sabe como lidar, a não ser quando acontece o falecimento de uma mãe, de um pai ou até mesmo do seu cônjuge. Explica para nós, doutora, como que funciona todo esse processo. Então, por exemplo, morreu alguém, o meu marido ou meu pai e minha mãe, como que funciona essa questão dos direitos, né? Você falou que a gente não se planeja, né? Realmente, não planejava. Hoje em dia já tem uma visão diferente. Hoje tem muita gente já planejando. Mas o que eu sempre falo, que o direito sucessório é como a lei, ela traz a forma muito clara como isso vai ser dividido. As pessoas falam assim, eu não sei por que o inventário demora tanto. Não, o inventário não precisa demorar muito, pelo contrário. A fórmula matemática do inventário está na lei. O que acontece são alguns dissabores entre os herdeiros, alguns probleminhas, às vezes, de
dívidas, nós temos também, às vezes, a divisão de patrimônio, porque você está sucedendo o patrimônio de uma outra pessoa e, às vezes, você vai suceder com irmãos, você vai dividir patrimônio com uma meieira, uma esposa que não é sua mãe, então aí surgem os conflitos. Mas a lei, ela traz a forma correta, né? E o que a gente sempre tem que observar quando vai pensar no inventário, no arrolamento, no pós, né, antes do planejamento, essa pessoa era casada? Qual era o regime de casamento? Tem herdeiros? Tem descendentes? Tem ascendentes? Tem colaterais? Então, é isso que vai determinar a forma que vai se suceder. Hoje nós temos um padrão de família muito diferente, né? Por isso que nós temos tantos conflitos. Exatamente. E o direito, ele se molda de acordo com a sua atualidade, né? E o direito de sucessões também. Doutora, como que funciona essa ordem sucessória, né, dos herdeiros? Você me perguntou de herdeiros, então vamos pensar só nos herdeiros. Vamos esquecer neste momento o regime de casamento para saber se tem uma meieira, se essa pessoa, esse cônjuge vai entrar também como herdeiro. Então tudo isso é decidido, quem decide é o regime de casamento, tá? Vamos falar então dos descendentes. Geralmente, na linha reta que nós falamos, os primeiros descendentes são os filhos. Quem vai suceder serão os filhos. Não tendo filhos, os ascendentes, são os pais do cônjuge da pessoa falecida, serão os pais. Não tendo os pais, seriam os colaterais, que seriam primos, sobrinhos, são as pessoas que estão não está na linha reta. Mas tudo isso tem muito a ver, que nem eu te falei, com a parte se existe o cônjuge, conforme é a situação desse casamento, e aí você vai saber para onde que vai todo, mas sempre levando em consideração primeiro os descendentes, são os filhos, os ascendentes, os pais e os colaterais, que podem ser sobrinhos, tios e assim por diante. Pelo que você está falando, doutora, a questão do regime do casamento manda muito como que vai ser todo esse processo. Trazendo um caso concreto, né, que eu acho que é bacana para que as pessoas entendam num caso concreto, como que se aplicaria isso na prática, por exemplo, um regime de comunhão parcial de bens, que é o de praxe, né, que a maioria da população brasileira hoje se encontra, né, nesse regime. Hoje em dia, se você não colocar, já vai vir a comunhão parcial, né? Então, a comunhão parcial, todos aqueles bens adquiridos na constância da união, do casamento, o cônjuge será meieiro. Então, vamos supor se eu tenho uma esposa e eu tenho 2 filhos e venho a falecer, né? Ou ao contrário, sou marido e 2 filhos. Esse cônjuge que fica sobrevivente vai ser meieiro de todo o patrimônio e os 2 filhos que ficaram serão herdeiros. Esses outros 50% será dividido em 25% para cada um. Se por acaso não tivesse esses filhos e se tivesse só pais, casal, comunhão parcial, e não tiveram filhos, 50% é para o viúvo, para a viúva meieira, os outros 50% seria dividido para os ascendentes. Doutora, é uma dúvida de muitas pessoas. Qual que é a diferença do herdeiro e do meieiro? O herdeiro é uma dúvida simples. É recorrente, né? É simples, mas... E é uma coisa muito distinta. O meieiro é geralmente o cônjuge que vai receber a metade dos seus bens. Então, eu sou casada, comunhão parcial, eu sou a meieira do teu patrimônio, a meação. O herdeiro é aquele que sucede os filhos, descendentes, os ascendentes, os pais e os colaterais. Então, são coisas diferentes. Mas o meieiro pode ser herdeiro? Pode. O meieiro pode. Então, por isso que dá confusão às vezes. Por que o meieiro pode? Aqueles bens constituídos antes do casamento, vamos supor que eu casei em comunhão parcial, que aí daria a meação, e durante o casamento eu comprei uma casa. Esse imóvel, 50% é meu, 50% é do cônjuge. Quando um dos dois falecer, metade vai ser dividida entre os herdeiros, entre os filhos, se tiverem. Só que eu também tinha uma casa antes de casar. Antes de casar, eu também tinha um imóvel
porque eu já tinha adquirido, quando solteira, trabalhei e adquiri 1, 2, 3. Esse meu cônjuge meieira, meu meieiro, que não é herdeiro, é meieiro, ele vai se tornar herdeiro desses bens em concurso com meus herdeiros desses bens adquiridos antes do casamento. Então, se eu tinha 2 filhos, os meus bens adquiridos antes do meu casamento não vai ser dividido só para os 2 herdeiros, vai ser dividido entre 3 herdeiros, o meieiro e os 2 herdeiros. Entendeu? Porque às vezes confunde. Confunde, tem que fazer, sabe que é um esqueminha, desenhar. Eu tenho um desenho. Quando eu recebo para a família, né? Quando assim eu recebo os funciona. clientes e os clientes querem entender como que vai ser feito, eu coloco um papel, é muito didático, é muito de faculdade. Você coloca a bolinha, divido João. Sim, senão não entende, mas senão tem que não ser entende. mesmo. Nós estamos conversando aqui, muitos profissionais, muitos colegas já estão acostumados com isso, mas também alguém vai ter acesso a esse conteúdo de pessoas que não é da área do direito. Para quem é da área do direito, são coisas muito simples, mas vai ter gente que vai ter acesso ao conteúdo que não é da área do direito. Então, por isso, essas nomenclaturas confundem. Por isso que, às vezes, como que o meieiro vai ser herdeiro? É possível, daqueles bens adquiridos antes do casamento. Ele vai concorrer, vai ser dividido esse outro patrimônio vai ser dividido em 3, se tivesse 2 filhos. E essa meieira, nos bens adquiridos após, ela é meieira. Nos bens adquiridos antes do casamento, ela é herdeira. Em entrevista ao programa OAB em Debate, a diretora do primeiro Laboratório de Inovação e Tecnologia Jurídica do país, LITEC, explicou qual a importância desse laboratório vivo. Veja agora os destaques de 2022. O LITEC é o primeiro ambiente de inovação e tecnologia do país, né? Ele está focado no seu usuário, que no caso, como você disse muito bem, é o advogado. Mas o que um ambiente de inovação faz? No caso, ele pegou um modelo muito utilizado na Europa, inclusive que a gente fala que ele foi um propulsor do levante do país Portugal. Por quê? Portugal ele voltou-se à comunidade e estabeleceu uma conexão através do Laboratório Vivo, que é comunidade, ente público e o autor, que no caso é a OAB. Ele é muito utilizado nas faculdades. Quando você se aproxima do seu usuário, quando você se aproxima do seu cliente, você consegue saber a natureza real da necessidade dele. E aí sim, você pode fazer inovação em método, processo ou tecnologia. Por isso que ele é vivo. Ele está centralizado na necessidade e na experiência do usuário. E doutora, por que surgiu essa iniciativa de criar um laboratório com esse perfil? Na realidade, a OAB é sui generis. E só falar de tecnologia para o advogado não ficou uma coisa muito palpável, né? Porque na realidade, a gente trabalha na área humana. Quando a gente começou a inserção da tecnologia no meio jurídico, que começou há muito tempo, na realidade, o advogado ele tem a tramitação nas plataformas digitais como meio de profissão. Mas falar de tecnologia de modo usual era meio diferente ou difícil para alguns. E a gente começou a apresentar as propostas que as tecnologias podiam fazer de melhoria no exercício de advocacia. Tanto que a gente brinca que no primeiro semestre do LITEC a gente começou errando. Aí a gente fala, mas por quê, né? Porque a gente falou, vamos falar só de tecnologia para os advogados. A primeira criação nossa foi uma ajuda aqui TI, que tivemos retorno. Mas nesse ajuda aqui descobrimos que o advogado queria saber mais de gestão do que de tecnologia. E aí essa composição de mapear a necessidade do seu cliente que validou o conceito de laboratório vivo, que é juntar a comunidade jurídica com o mercado e com os players do setor público e privado, e assim você vai construindo, porque o laboratório vivo ele faz inovação aberta, e nada mais é o que é o seguinte, você pega a solução de um parceiro e traz para dentro da OAB e leva as soluções que a OAB tem conforme a área dos seus advogados, de atuação de cada advogado, e leva para o mercado. E a gente aproxima esses dois. E com isso que a gente faz? Uma nova visão de mercado e uma nova gestão interna do escritório de advocacia. E a inovação, ela tem uma quebra de paradigmas muito grande no direito. Por quê? Como advogado, eu não posso errar. E na área de inovação, qual que é a única certeza? Que eu vou errar. Eu não posso errar no processo. Mas quando o advogado se descobre empresário, ele começa a experimentar novos conceitos para o negócio dele. Então ele se vê
separado do processo. O processo judicial é uma coisa que é ligada ao cliente e já a gestão do negócio, as ferramentas tecnológicas que ele vai utilizar é o outro ladinho do escritório. Então a gente começa a ver o advogado como uma figura de empresário. Isso que eu ia falar, doutora, porque assim, para início de carreira, isso é muito difícil, não só na advocacia, né? Mas, por exemplo, advogar uma coisa e ser empreendedor é outra. Você gerir o seu escritório é muito diferente de você cuidar de uma parte processual. E o LITEC, ele vem justamente fazer isso, né? Dar esse auxílio para esse advogado empreendedor. Porque, na realidade, a gente começa, acho que, uma carreira solo quando a gente inicia na advocacia. E até é engraçado que as plataformas digitais, elas fazem gestão de processo. E ele fala assim, você usa alguma ferramenta tecnológica? Ele fala não, porque ele não tem uma gama de processos ainda. Então ele é um advogado que ele gosta da tecnologia, mas para captação, né, de recepção de clientes, verificação, pesquisa e mapeamento, se posicionar como profissional, mas ele não vê a tecnologia como ferramenta de trabalho, porque na realidade ele não tem nem tanta demanda processual, e nem distribui tantos processos, né? Então ele começa a se autogerenciar e é muito interessante quando o LITEC já entra nesse início de carreira para fazer uma percepção diferenciada. O que acontece? Vai existir advogados que nunca vão distribuir um processo. Um caso muito interessante, conversei com um advogado especialista em licitação. Ele está trabalhando há 10 anos com licitação. Ele ligou para mim, falou, inclusive do LITEC, falou, doutor, eu gostaria de voltar a advogar. Eu falei assim, pois não, doutor, eu tenho uma equipe de 27 pessoas com licitação e eu não advogo. Eu falei, doutor, o senhor tem certeza que o senhor não advoga? Eu falei, claro que o senhor advoga. Né? Então a gente vai ter carreiras da área jurídica que realmente não vão advogar. Então a gente vai ter o gerente jurídico do escritório, o controle do escritório. Então vão ser outros perfis. Por exemplo, a Silvia, ela pode ser responsável na área somente de comunicação desse escritório. Então, a gente vai ter outros perfis de advogados estabelecendo, porque como uma empresa, o escritório de advocacia vai ficar multidisciplinar, mas isso pode ser a figura do advogado, um advogado como gerente, um advogado como gestor, outro advogado como especialista em publicidade, propaganda e captação de clientes de maneira assertiva. E a gente está arranhando ainda um pouquinho, mesmo que a gente já tenha uma regulamentação, essa exposição na internet está sendo uma construção para o advogado fazer a divulgação do próprio trabalho. Então a gente vai nessas frentes, explicando para ele que o universo jurídico está bem maior. Você acompanhou os melhores momentos do programa OAB em Debate, que é uma parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para mais edições, acompanhe no YouTube da Alemes e no site da OAB-MS. Até a próxima edição.